Boa tarde a todos e todas. Hoje, 20/6/2023, são 4h05 da tarde. Estamos começando o nosso módulo 2 do curso básico em Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais Digitais. É um grande prazer tê-los e tê-las aqui conosco. Lembrando que esse nosso módulo, que se inicia hoje, ele é um módulo breve, ele vai até o dia 22/6, tá certo? Então, no dia 23, já estaríamos com o módulo 3 começando. E no caso, pessoal, esse nosso módulo 2, ele não vai ter uma atividade avaliativa, não. Tá? A gente vai colocar no módulo 3 outra atividade avaliativa. Mas a gente lembra que já temos uma aqui atividade, que é o fórum do módulo 1, que ele vai até o dia 25, tá certo? E o que é que esse fórum traz? Esse fórum traz a técnica dos 6 chapéus como método norteador das discussões, em que o professor deve analisar, segundo essa técnica que trabalha com o pensamento paralelo, as diferentes frequências de pensamento que existem em torno de um tema ou problema, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, que a gente vai trabalhar, tá certo? Na sala de hoje. Novamente, eu sempre digo, né? Fique à vontade para perguntar, para falar qualquer coisa, só ligar o microfone e sinta-se à vontade, tá certo? Se você tiver dúvidas, pode encaminhar pelo grupo do Zap, pode encaminhar pelo telefone mesmo, privado. O importante é a gente não perder o fio da meada, porque esse curso ele tem uma duração relativamente pequena, né? Acaba no dia 30, e então a gente tem que tentar extrair ao máximo. Eu até digo para vocês que esse é um curso que eu fiz bem inicial, tá certo? Eu digo até que é um curso piloto, em que a gente está fazendo aqui uma seleção de mais de 60 métodos ativos, que eu trabalhava no curso de 160 horas, para tornar ele no formato FIC, online, né? E é claro que esse curso ele tem a possibilidade, já no segundo semestre, quando eu for rodar ele de novo, talvez no final de agosto ou setembro, coloque ele uma carga horária maior, com 80 horas e com muito mais métodos ativos. E aí eu vou testando progressivamente a eficácia, a eficiência, né, desse curso. Então, antes de mais nada, antes de começar, eu queria perguntar se há alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa acerca do módulo 1 ou não. Ninguém quer perguntar nada? Vocês têm acesso à plataforma? Espero que sim, tá certo? Mas lá nós deixamos materiais. Hoje, eu vou trabalhar aqui com vocês alguns métodos que a gente já vamos pegar assim uma linha mesmo de apresentar um método e discutindo ele diretamente, tá certo? Aqui a gente já traz o primeiro nosso livro digital, tá? Métodos Ativos, parte 1, em que eu coloco só o brainstorming, os 5W2Hs e o método POE, tá certo? E usando aqui algumas ferramentas H5Ps que fazem com que a experiência visual e a experiência de leitura se torne mais agradável, tá certo? Mas, de todo jeito, eu vou usar slides para trabalhar com esses assuntos. Então, eu elenquei aqui, ainda estou terminando de produzir os slides desse módulo 2, mas nesse módulo 2 a gente quer ver o brainstorming, o brainwriting, o mapa mental e o mapa conceitual, 5W2Hs, a instrução por pares, avaliação por pares também junto, método POE, previsão, observação, explicação, e um pequeno método chamado diagrama de Chikawa ou espinha de peixe. Tá fazendo menção Powerware, não preciso mencionar, porque na aula passada a gente já falou, né? Coggle, Trello, Kahoot, Playpost, Padlet, Socrative. Esse Playpost eu coloquei aqui, por engano, ele deve estar junto aqui com o Edpuzzle, tá certo? Porque ele é vídeos integrados com questões, então eu vou deixar para falar ele quando estiver falando de sala de aula invertida. E Padlet e Socrative, que são ferramentas que trabalham, e eu vou botar vídeos em que eu já explico sobre essas ferramentas também, tá certo? Então, assim, o primeiro método que eu coloquei aqui até num layout diferente, que é o método do brainstorming ou tempestade de ideias,
ele tem o seu formato clássico, que é o que a gente prioriza aqui, mas é um método para desrepressão, para as pessoas liberarem a criatividade, para as pessoas apresentarem ideias, soluções para um dado tema ou problema. Ele surge lá na década de 50, tá certo? Com Alex Osborne, que é um especialista do marketing, e ele tinha o propósito de encontrar soluções para os problemas de venda de produtos, né? Como potencializar a venda de um determinado produto ou potencializar, né, a venda de um serviço, etc. Mas foi progressivamente sendo apropriado por outras áreas, inclusive a educação. E pode ser usado para as pessoas, e aqui eu Chico dando um tom mais particular, para as pessoas não apenas encontrarem solução para um dado problema, que pode ser usado na combinada aprendizagem baseada em problemas, mas poderia ser usado também para descrever um tema ou um assunto, tá certo? Ou para fazer uma captação, uma prospecção de conhecimentos prévios dos alunos. Então, assim, os 4 princípios do brainstorming é que todas as ideias são igualmente valoradas. Você vai trabalhar em grupo. Historicamente, você diz assim que você pode trabalhar com 5 a 12 pessoas. Na minha experiência, eu prefiro 5 pessoas, tá? Mais que isso, às vezes não é produtivo, tá? Pelo menos em termos de ensino médio, tá? Estou falando aqui com uma experiência de ensino médio. Então, eu prefiro 5 alunos em grupos de 5. E aí a gente passa as ideias. Olha, as pessoas vão... Eu posso trazer um problema sobre como despertar a conscientização ambiental, ou como promover a sensibilização ambiental, se eu estiver trabalhando com o tema ecologia, né? Mas eu também posso usar até para outros temas, como bioquímica, né? Inevitavelmente, pessoal, eu acabo usando mais termos da biologia, né? Exemplos da biologia. Então, por exemplo, se eu fosse ensinar o assunto fotossíntese ou o assunto respiração celular, eu posso, com uma turma que ainda vai ser iniciada no assunto, eu poderia começar a aula assim, olha, eu queria que vocês elencassem em grupos de 5, boto um aluno como sendo o secretário, e aí eu vou falar o brainstorming que eu faço de maneira sumária, o brainstorming sintético, que não é esse brainstorming de 7 etapas, tá? Que a gente também vai ver aqui o de 7 etapas. Vocês vão clicando aqui na imagem, eu faço uma explicação especificamente para cada uma dessas etapas que você pode ler depois, né? E assim a gente também vai passar por ela. Mas assim, a priori eu vou falar de uma maneira assim rápida, em que eu combino, eu faço brainstorming em 20 minutos ou 15 minutos, quando os alunos já conhecem a técnica e aí eles já estão mais familiarizados com ela. Mas eu poderia vou começar o assunto fotossíntese de uma maneira bem prática. Eu pergunto, pessoal, quais ideias, né, vêm à sua mente quando você pensa em fotossíntese? Aí os 5 alunos, tá? Pegue aí 10 minutos, escreva todos os conceitos, todos os termos, todas as palavras que vêm à sua mente quando você pensa em fotossíntese. Tá? Eu estou falando assim, esse é o brainstorming, que eu digo que é o brainstorming sintético, celery, tá? Aí o aluno 1 começa lá, o Matheus, começa a escrever palavras-chave, né? Palavras-chave, gás carbônico, água, luz, temperatura, luminosidade, etc, etc. Aí a Mariana faz também, faz suas colocações. Aí a Marta também escreve. E aí o que é que vai acontecendo? Os alunos vão colocando fluidamente as ideias que não estão resolvendo um problema, tá? Não, eu estou falando do brainstorming que eu estou usando ele para descrição, para prospecção, para saber o que é que orbita na mente das pessoas, os meus alunos ali, os adolescentes ali, 13, 14 anos, né, sobre o tema fotossíntese. E o secretário está lá com o papel de organizar os trabalhos. Aí o que é que vai acontecer? Depois desse tempo de 10 minutos,
o Matheus, a Marta, a Mariana, o Miguel, né, tudo com M, né, eles entregam esse papel para, né, o Moacir, que vai fazer o levantamento das ideias, né, que foram colocadas. Então, o Matheus, a Marta e os outros colocaram gás carbônico, água, alguns escreveram a fórmula, e ali o Moacir está fazendo o levantamento de todas as ideias que se repetiram. Então, olha, vocês citaram isso, tal. Vocês citaram isso, ele vai fazendo pegando todos os termos-chave e colocando nesse papel. Igor, para que serve isso? Porque aqui é a ideia bruta, é a ideia praticamente que surge lá da memória, às vezes da intuição, às vezes do palpite. Aqui no brainstorming não há espaço para crítica, especialmente no primeiro momento. Tá? Então as críticas devem ser evitadas, por mais utópicas, absurdas ou aparentemente desconexas que pareçam no primeiro momento, pois o procedimento é aplicado para preservar a diversidade de ideias produzidas. Então você deixa as pessoas escreverem, tá certo? Os alunos vão colocar para fora todas as ideias que eles acham que estão em volta daquele tema. As ideias podem se complementar mutuamente, tá certo? E todos os participantes têm o mesmo direito de opinar. Então as pessoas vão falando. Eu peço um momento para os alunos escreverem no papel antes de falarem, porque eu acho que isso é válido para eles tentarem concentrar suas ideias autênticas, tá? E poderem depois se expressar. Porque às vezes o que é que acontece no brainstorming, que é uma crítica, inclusive ao método, né? É que você tem aí que alguns alunos podem falar mais que outros. E aí, quando você tem um grupo de 5 pessoas, tem até um artigo que eu vi, uma pesquisa, que dizia assim, quando você tem um grupo de 5 pessoas, a tendência é que 2 delas, as mais falantes, ocupem 60% do tempo de fala, e os outros tendam a falar menos. Então, para mim, eu gosto do brainstorming, que é antecedido por um momento inicial em que as pessoas escrevem um papel para elas terem ali uma garantia de participação, uma garantia mínima. E aí foi aquela chuva de palavras, chuva de ideias. Vários termos, gás carbônico, água, temperatura, luminosidade, fase do claro, fase do escuro, fotofosforilação cíclica, acíclica, ciclo de Calvin-Benz, todas as ideias. Aí o que é que os alunos vão fazer? Juntam essas ideias todas, tá? E aí a gente pode, depois eu explico aqui o brainstorming que segue essas etapas aqui, mais clássicas. Aí a gente pode organizar essas ideias nos 5W2Hs. Aí eu peço para que eles, num segundo momento, agrupem as ideias por ordem de categorias. Por exemplo, what, where, why, who, how much, when. Né? Então, assim, o que é a fotossíntese? Quais suas características? Quais os tipos de fotossíntese tem? Então, o que é que acontece? Naquelas palavras soltas, os alunos, aí eu já estou misturando uma técnica com outra, tá? Já estou misturando um método ativo. Primeiro, um brainstorm. Os alunos lançaram várias ideias. O secretário anotou todas essas ideias. É comum ainda, no final do brainstorming, a gente até descartar algumas ideias que forem nitidamente absurdas, tá certo? Se alguém tivesse escrito lá John Lennon no meio do brainstorming de fotossíntese, John Lennon não tem nada a ver, né? Mas se alguém tivesse botado dinossauros, e aqui eu faço um parênteses, eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas uma vez aconteceu nessa atividade da fotossíntese, o aluno falar dinossauro, com uma palavra solta dentro de fotossíntese. Eu disse, mas dinossauro, o que é que tem a ver? E o aluno disse, foi você que disse, professor. Porque o senhor disse que há 65 milhões de anos caiu um dinossauro, caiu um meteoro na Terra, né? Que extinguiu os dinossauros e por causa disso levantou poeira, bloqueou os raios solares, as plantas, os grandes vegetais não conseguiram fazer fotossíntese e, portanto, morreram. Os grandes herbívoros que comiam os grandes vegetais morreram, os carnívoros que comiam os grandes herbívoros morreram. Então, quem não estava no epicentro da explosão morreu de fome e frio, né? À distância. Então, beleza. Então, realmente, dinossauro tinha alguma correlação indireta. Por isso que a gente não deve bloquear as ideias, tá? Mas depois que foi feita essa primeira exposição, essa tempestade de ideias, tá? Do brainstorming, tempestade de ideias,
você vai e pede para fazer uma mínima, digamos assim, mineração, uma mínima exclusão daquilo que realmente não for, que o grupo considerar que não tem lógica, tá? Aí eles eliminam alguns conceitos e depois agora, usando os 5Ws e 2Hs, eles vão tentar agrupar os conceitos. Vão tentar agrupar os conceitos. Como, Igor? Em categorias what, where, why, who, when, how much. Por exemplo, quais conceitos eles poderiam unir para fazer what? Tá? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho até uma... não sei se eu tenho uma aula aqui de fotossíntese pronta, minha, mas eu vou mostrar como é que uma aula, para quem não está lembrado da fórmula, né, da fotossíntese, deixa eu lembrar aqui, fotossíntese, só para você ver. Então, os alunos podem ter pego as palavras soltas, tá certo? Que estão ligadas à fotossíntese. E aí, o que é que acontece? Por exemplo, aqui metabolismo energético. Então, por exemplo, nesse slide meu aqui, tá certo? De fotossíntese, se alguém citou gás carbônico, água, luz, glicose, oxigênio, eles tentariam juntar isso aqui para formar a fórmula e definir o que é, tá? What, né? O que é. E aí depois, luz, como é que eles colocariam a luz dentro dessa caixinha? Então eles vão começando a unir as palavras soltas em categorias. When, quando acontece a fotossíntese? Durante o dia. Where, onde acontece a fotossíntese? Dentro da folha, dentro da célula vegetal, dentro do cloroplasto, né? Que é a organela que faz a fotossíntese. Quem faz a fotossíntese? Né? Respondendo à pergunta lá de 5W2Hs. Aí eles pensariam plantas, algas, cianobactérias. Isso devem ter citado, né? Devem ter citado essas palavras. E as pessoas vão agora agrupando. Veja, são métodos que a priori são de metacognição, que é para aprimorar a capacidade de pensar. Mas o que é que eu faço? Eu pego técnicas metacognitivas e junto elas dentro de uma experiência de aprendizagem ativa. Então, primeiro o brainstorming, para mapear o que a pessoa sabia, frases soltas, palavras soltas, frases soltas. Depois, não podemos ficar com as palavras soltas, vamos agora agrupá-las, elas em um sentido. Tá? Qual é o sentido? Primeiro, vamos começar por baixo, categoria. Quais essas palavras são ligadas a quem faz a fotossíntese? Aonde acontece? A quando acontece? Por que acontece? Né? Alguém pode ter dito lá, a fotossíntese é importante porque ela gera matéria orgânica, que mantém a planta, é importante porque ela é base da cadeia alimentar, tá certo? Enfim. Então, isso tudo eles já iriam tentar agrupar nessas categorias. E os 5W2Hs, ele serve para muitas coisas, né, pessoal? Porque vamos ver assim, se fosse o tema Revolução Francesa. Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Por que ela aconteceu? Quem estava envolvido? Onde ela aconteceu? Quando ela aconteceu? Como ela aconteceu? O how much, que quer dizer quanto custa, a gente pode entender na prática o how much como quanto custa ou quais as consequências, o que desdobrou, né? Assim, quais os efeitos, né? Eu estou fazendo um ajuste aqui para poder encaixar aqui no 5W2Hs, né? Então, no caso aqui, eu teria a fotossíntese, quais os desdobramentos, qual é a sua importância, né? Também colocada. O how é o como ela acontece. Então, os alunos podem ter soltado algumas palavras, frases tipo fase do claro, fase do escuro. Aí a fase do claro, um aluno melhor, que estudou um pouquinho mais, pode botar fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica, ciclo de Kelvin-Benson, que é a parte lá, a mecânica de reações à fase do escuro. Então, imagine dentro da sua matéria, tá? Essa é a proposição, que ajuda o aluno a pensar mais e a pensar melhor, tá certo? Então, um brainstorming que aquece as ideias, tira elas da memória, puxa elas da intuição, puxa elas do palpite, tá certo? E as pessoas jogam as ideias, tá? Um momento, perder 20 minutos não é 20 minutos de perder tempo, tá? Para um brainstorming é um investimento. Por quê? Porque aquilo permite que o aluno ele vá buscando a memória que ele sabe, tá certo? E vai jogando lá. E vocês vão perceber que isso tem um efeito, tem um propósito. Primeiro eu pego essas ideias, depois a gente tenta agrupar elas, bota mais uns 15 minutos para os 5W2Hs. O ideal é usar aqui 2 horas de aula, né? Imaginando.
E agora, depois que eu tentei ao máximo categorizar, preencher essas 5 categorias, eu vou para a técnica dos mapas mentais ou mapas conceituais, que eu vou pedir agora para as pessoas apresentarem na forma de diagramas ou de fluxogramas as ideias que foram curadas, que foram mineradas, né? Seja no brainstorming e mais ou menos organizadas ali, tá? Nos 5 W2Hs. Por quê? Porque vocês vão entender que o mapa conceitual é uma forma interessante, tá? De apresentar um conceito. E aí, assim, temos 2 tipos de mapas, tá? O mapa mental e o mapa conceitual. Eles são muito populares no mundo. Então, eu vou explicar aqui, fica com uma coisa na cabeça. Os alunos já estão lá com um tema fotossíntese, já pegaram várias palavras, já organizaram elas em categorias, e agora vamos criar um enredo, uma proposição semântica, tá? Uma construção de sentido, interligando essas partes que compõem a fotossíntese. Igor, essa técnica serve para quem está sendo iniciado num assunto? Sim. E serve também para quem está já introduzido ao assunto, que já estudou e que você quer agora ampliar, quer aprofundar, que você quer até passar um trabalho. Então, para os meus alunos, em vez, às vezes, eu dizer, faça um resumo aí sobre fotossíntese, que ele vai lá no chat GPT e digita, escreva para mim sobre fotossíntese. Aí o cara, e ele copia e cola e manda para mim, ou seja, desonestidade acadêmica, mas por quê? Porque foi facilitado, porque foi, né? Não foi ensinado que aquilo ali era errado, as pessoas às vezes vão num sentimento de que não há problemas, e aí nesse sentido a coisa não funciona bem. Mas em vez de eu passar resumos, e hoje não passo mais resumo, né, eu passo um mapa conceitual ou um mapa mental. Então vamos lá. Vamos por partes, né? Vamos pelo mais simples. Mapa mental, famoso mapa mental. Esses meus slides, pessoal, estão sendo reformulados, tá? E estarão sendo colocados novas versões deles, tá? Então, estou usando aqui a versão antiga, mas eu vou colocar ainda hoje as novas versões. Primeira coisa, a diferença entre mapa mental e mapa conceitual. Vamos para o primeiro, mapa mental. É o nome dado para um tipo de diagrama. O mapa mental, vocês vão ver que ele é muito imagético, que ele é muito de figuras, pouco texto, tá certo? E ele é sistematizado, que tem como principal objetivo a explanação de conteúdos para a obtenção do aprendizado. Quem desenvolveu? Tony Buzan. Ele é focado na abordagem mais criativa, persuasiva, rápida. Ele não dá muitas explicações, porque o Tony Buzan diz que o nosso cérebro vai preencher as lacunas e vai criar a proposição semântica interna, certo? Quer dizer, a frase de sentido internamente. Então, ele traz aí o foco na visualização. E vocês vão entender isso bem na prática. O mapa mental é diagrama, é imagem, poucas palavras, pouco texto, e muito persuasivo, tá? Dentro do aspecto imagético, para fazer com que a pessoa lembre do conteúdo muito associado à imagem que ela vê, tá certo? Já o mapa conceitual, tá certo? Construído pouco depois por Joseph Novak, na década de 70, ele tem um papel mais de fluxograma, é uma estrutura mais gráfica, tá? Ele é mais textual. Ele vai organizar ideias que estão dentro de caixinhas, que são chamadas então de conceitos, e eles possuem ali esses conceitos ligados entre si por palavras de enlace, produzindo proposições semânticas bem esquematizadas, tá certo? Então, essa é a ferramenta que alinha estudos e aperfeiçoa o processo de ensino-aprendizagem. Eu até digo mais, o mapa conceitual, ele é muito mais efetivo para o ensino médio, ensino superior, pós-graduação, e o mapa mental para o ensino fundamental, tá certo? Mas você vai ver que ambos podem, né? Você pode usar uma vez ou outra. Isso é a minha experiência. Minha experiência aponta que o mapa mental funciona melhor no fundamental, tá? Mas, pelo menos,
nos anos ali iniciais de fundamental, e talvez lá no 8º e 9º ano você pudesse começar a mexer com o mapa conceitual, que ele explora uma complexidade maior. Vamos analisar para vocês terem a noção aí. Aí o Tony Buzan na foto desses dois senhores simpáticos aí, e o Joseph Nova, que o Buzan ligado à parte do mapa mental e o Nova que é o autor lá do conceitual. Vamos olhar, essa imagem está bem representativa de um mapa mental típico. Igor, por que é um mapa mental? Assim, não tem muito texto não, tá? Ele, na verdade, você está vendo o seguinte, você vê uma palavra-chave aí, frutas no centro, né? E você vê 4 caixinhas que estão ligadas a essas frutas, frutas amarelas, frutas vermelhas, frutas verdes, frutas laranjas. E embaixo de amarelas tem banana, abacaxi e manga. Na laranja, pêssego, tangerina. Verdes, pera, limão, uva, tá certo? Vermelhos, morango, maçã, cereja. Enfim, o seu cérebro, quando olha para isso aqui, tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a fruta vermelha está numa caixinha vermelha, a verde na caixinha verde, beleza. A fruta vermelha tem os exemplos, morango, maçã e cereja. Não precisou dizer, por exemplo, escrever, né, os termos. Por exemplo, não precisou escrever isso. O seu cérebro já sabe que morango, maçã e cereja são exemplos de frutas vermelhas. Banana, abacaxi e manga são exemplos de frutas amarelas. Laranja, né? Tá ali pêssego, tangerina. A indicação, a setinha tá errada, tá? A laranja devia estar indicado para laranja, né? Laranja lima, laranja pera, laranja japonesa. Então, nesse caso, o seu cérebro ele já está sabendo que são exemplos para aqueles subgrupos. E isso é uma coisa que parece bobagem, mas é a lógica do mapa mental. Ele vai apresentar só o texto minimamente necessário e o seu cérebro faz as conexões e cria o próprio entendimento dele. Vamos para um exemplo mais interessante aqui, né, um material aqui do cursinho famoso, o Descomplica. Então, você tem aqui os jesuítas, tá? Que eles estão lá, tem qual a imagem que você tem ali? Itália, né, o mapa da Itália. Você vê o desenho da bota, né, clássico, eles saindo da Itália, vindo para o Brasil, final do século XVI. E aí você tem assim uma imagem, tensão, contra-reforma. O que é que seu cérebro, quando vê essa imagem, né, o jesuíta chegando, o indígena ali de joelho, prostrado, com as mãos postas e tal, o que é que você vê? Você entende claramente que por uma tensão decorrente, a contra-reforma gerou uma tensão que provocou, né, essa saída dos jesuítas, né, da Itália em direção ao Brasil. Então, isso aconteceu, isso é o que marca o barroco em termos de tempo, tá certo? Então, o barroco acontece nesse tempo. Mas o barroco também está relacionado a uma missão, né? Representar o divino, conter a contra-reforma, catequizar os indígenas e tal. Mas o barroco também tem outra característica, a natureza da dualidade, né? O certo e o errado, a antítese, o paradoxo, a hipérbole, o hipérbato, né? É sempre uma coisa, o bom e o mal, o bonito e o feio, o divino e o diabólico. Então, esse mapa mental, você vai vendo que ele vai passando por várias imagens, vai fechando os vários grandes temas que estão dentro do barroco, como linguagem, os efeitos, blá, 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 né, as divisões que ele tem, cultista, conceptista, usa muito do imagético para poder persuadir, para poder fixar a informação. Então, o mapa mental, você pode pedir para os alunos construírem, e até é uma coisa lúdica, pode fazer um desenho, pode fazer esquemas. Se fosse para fotossíntese, dava para ele fazer também, tá certo? Eles desenhariam a célula, desenhariam o cloroplasto, os tilacoides, o estroma, as lamelas, né, do cloroplasto, o parênquima clorofiliano, então as partes envolvidas, né, desenharia as algas. Então você pode pedir isso em termos de cartolina, hein? E ali tem uma atividade que envolve ali a arte, que envolve, pode ser até interdisciplinar, né, transdisciplinar, enfim, e você usar desse recurso que vai mover a meninada para fazer aquele trabalho. Então, vários temas podem ser feitos assim, tá? Nesse formato de mapa mental. Observe, já repeti ad nauseam, né? É imagético, é visual, é
bonito, né, de se ver. E ele tem que ter valor simbólico, tá? Não se deve fazer um mapa mental com muito texto, né? Isso é o que o Tony Buzan tanto falava. São usados para apresentar um conjunto de ideias, tendem a representar uma maior variedade de tarefas, conceitos, sua aplicação é bem flexível, contém uma única palavra, frase ou imagem no centro do mapa, sempre tem assim, a imagem ou palavra, o conceito-chave, né? Pá, romantismo, barroco, fotossíntese, lá no centro do mapa, e orbitando em torno disso, vários fragmentos de ideias que estão conectados, e você pode até fazer essas imagens dialogarem entre si, um boneco olhar para o outro, acenar para o outro, fazer alguma coisa, sei lá. A criatividade, ela ajuda demais na fixação desse conteúdo. Então, a aposta aqui é no criativo e é no persuasivo, tá certo? Então, e aqui você consegue também fazer atividades autênticas. E eu acho que para o fundamental ele funciona muito, muito bem, tá certo? Mas não impede que você use no médio. Vamos agora falar do mapa conceitual, né? Que o tempo urge, tem muitos métodos aí para falar. O mapa conceitual, diferente do mental, ele é mais textual, ele tem uma abordagem mais de fluxograma. E ele observe você, que entre, tá certo? Entre as caixinhas que tem conceitos, existem palavras, termos de enlace, certo? Esses termos de enlace que são ligantes, e eles ligam as caixinhas entre si. Então, vamos seguir aqui, ó. Mapa conceitual, conceito, dentro de caixinha. Apresentam, termo de enlace, tá? Ou palavra de enlace. O que? Conceitos, que está dentro de uma caixinha. Portanto, o conceito, a palavra conceito é um conceito aqui. Aí, conceitos ficam em caixas. Conceitos são substantivos ou locuções substantivas. Parêntese, você está percebendo que isso aqui é um metamapa, né? Um mapa que fala sobre um mapa. É um mapa conceitual que está explicando o próprio mapa conceitual, tá? Os conceitos são relacionados por ligações, que são os termos de enlace que eu disse. E as ligações são o quê? Verbos ou locuções verbais. As ligações servem para formar proposição. E proposição são definidas como dois conceitos relacionados por uma ligação. Então, preste atenção. Mapa conceitual, representação textual por fluxograma de um conjunto de ideias chaves, conceitos, que estão dentro de caixinhas. Esses conceitos se ligam entre si por palavras de enlace, e quando você segue a linha do conceito, até o seu fim, você tem uma proposição semântica completa, tá? Pelo menos assim, completa no que elas deve apresentar ali, não fica faltando complemento, tá? Não quer dizer que ela exauriu o conceito, claro que não, porque o mapa conceitual, ele vai e volta. Você observa que ele tem um movimento que você pode pegar caminhos e trilhas diferentes. E isso dá ao cérebro uma motivação de acompanhar, certo? Então, assim, se eu pegasse aqui a linha da direita, no começo, mapas conceituais apresentam proposição, que são definidas como dois conceitos. Então, ele já foi direto para dizer o que era proposição, tá? E tudo que está dentro da caixinha, eu posso ampliar, eu posso até explicar mais. E, Igor, por que você está falando isso? Porque vamos pegar aqui o exemplo da fotossíntese, que eu falei ainda há pouco. Fotossíntese tem vários conceitos chaves, né, que foram enunciados, explicitados, elencados lá no brainstorming, né? E nesse brainstorming, depois que ele foi um pouco limado, lapidado, né? As pessoas pegaram ali, não, tira essas palavras que não tem nada a ver, vamos deixar só as palavras-chave que são importantes. Aí a gente agrupou ela nas categorias dos 5W2Hs, não é isso? E aí, dentro da categoria de 5W2Hs, o aluno pode, a partir dessas categorias, até construir um mapa conceitual, e é onde eu quero chegar, tá? Que você vai interrelacionar esses conceitos e criar um grande fluxograma, um grande conjunto de ideias ligadas entre si. E a vantagem do mapa conceitual, pessoal, é que cada aluno faz o seu, ou cada grupo de alunos faz o seu mapa. Eles vão, né, construindo, prospectando, criando. Assim, infelizmente, ou felizmente, não sei, a internet tem muitos mapas conceituais já existentes. Então, se eu botasse assim, vamos fazer aqui, vamos fazer uma pesquisa rápida,
tá? Então, assim, se alguém tiver aqui alguma dúvida, pode perguntar, tá? Utilizamos bastante de um mapa mental nos anos iniciais de materiais de HG, ciência, projetos, isso muito bem. Exatamente, Angélica. Nos lapbooks também. Uso muito fluxograma nos meus estudos pessoais em sala de aula, com certeza, Sérgio, as pessoas, né, hoje vendem demais, né, mapas conceituais ali para fixar o conteúdo. Agora entenda, sabe o que é que eu sempre digo? Mapa conceitual, ele pode ser um ponto de partida ou um ponto de chegada. Como assim, Igor? Ele pode ser um ponto de partida. Antes de eu começar um assunto, os alunos poderiam ter feito um mapa conceitual sobre fotossíntese. Naturalmente, os grupos de alunos vão fazer um mapa conceitual empobrecido. Por quê? Porque eles ainda não viram um conceito, ou não viram a aula, né? E tal. Então, seria um ponto de partida, até mesmo como uma avaliação diagnóstica para uma autoavaliação diagnóstica. Os alunos fariam aquele mapa e depois que a gente trabalhasse o tema, eu peço agora volte para o mapa e amplifique-o, aprimore-o, né, complemente-o. O aluno vai refazer o mapa, vai mostrar que vai fazer muita coisa. Aí, ó, a Priscila Alcântara, ela já fez em sala de aula revisando características de funções de matemática. E olha, Priscila, tem aqui um exemplo, né? No início da disciplina, a Lourdes, minha amiga aqui colocando. É bom para você ver, assim, olha, onde é que está o espaço mental da pessoa, né? Até onde é que vai. Mas lembrem-se, o mapa mental e o mapa conceitual, eles são técnicas diferentes, tá? A gente, às vezes, fala, o mapa mental, o próprio Tony Buzan, tem que usar a imagem, ele é muito, assim, insistente nisso. Tudo bem, mas às vezes a gente nem usa a imagem para fazer um mapa mental, né? Só que ele é mais célere sem as palavras de enlace. Agora, eu acho mais interessante usar o mapa conceitual para temas mais complexos quando a gente assim precisa e a gente pode categorizar os tipos de mapas conceituais em teia de aranha, entrada e saída, fluxograma, hierárquico e assim vai. Mas deixa eu só mostrar aqui, digamos assim, se eu pedisse para meus alunos um mapa conceitual fotossíntese. Vamos ver o que, é que a internet traz, né? Mapa conceitual fotossíntese. Então, aqui as pessoas, vamos ver como é que elas fizeram. Tem muito mapa conceitual mal feito, tá certo? Então, quer dizer, mapas conceituais que precisariam ter um regramento melhor, tá certo? Mas, assim, vamos ver se esse aqui tá melhor esse mapa. As imagens aqui tá tão pequeno, nem dá gosto mostrar. Mas aqui, a fotossíntese. O cara botou... a internet ainda não abriu bem a imagem. Mas o cara botou assim, ó. Característica. Aqui, veja, esse mapa não está tecnicamente bem estruturado. Por quê? Porque ele está botando uma série de caixinhas e não respeitou a regra que só conceito fica dentro de caixinha. Entre elas, você bota as palavras de enlace, porque as palavras de enlace elas vão dando um mote para você entender o conceito que seguirá. Então, vai criando a proposição semântica, tá certo? Então, assim, aqui não foi um mapa bem feito, não. Mas quando eu pego, só o fato do aluno entender a regra, né, e estruturar o pensamento dentro do mapa conceitual, isso já torna a experiência com um esforço cognitivo mais válido. Esse aqui fez um mapa conceitual assim, muito denso, muito cheio de texto. Eu acho que também não é tão bom fazer assim, não. Não sei que fosse uma cartolina e tal, mas ele botou fotossíntese. Aí ele sai colocando muito texto. Na verdade, um dos esforços do mapa conceitual é tentar sintetizar a ideia, tá certo? Para que a coisa fique mais fluida. Porque quando você bota muito texto como esse mapa aqui, você fica meio até que inibido, né? Assim, dá uma inibiçãozinha de você dar uma olhada. Então, assim, eu mostro para os meus alunos os mapas conceituais modelo, tá certo? E assim, e digo as evitações que eles devem ter. Olha aqui, esse aqui botou... outro mapa conceitual que é metamapa, né? Um mapa que fala sobre mapa. Ele diz assim, mapas conceituais são representações... aqui já está uma coisa errada. Ele botou, são representações gráficas que apresentam. Ele poderia botar, são, aí dentro da caixinha, representações gráficas. Aí depois, em palavras de enlace, apresentam hierarquia, palavras de enlace, conceitos. Aqui sim são conceitos. É porque eu já estou um pouquinho rigoroso demais com a questão da forma de fazer. Mas ele já pegou nessa explicação aqui, ele já escreveu praticamente uma parte que poderia conceito. Porque representação gráfica é um conceito, é uma palavra-chave, certo?
e são é que seria o termo de enlace. Só que ele juntou um termo de enlace com palavra-chave e fez uma locução toda completa aqui. Não seria o ideal, tá? Não seria o melhor exemplo. Mas eu acho assim que é interessante quando o aluno faz o esforço de construir o próprio mapa conceitual dele e ele vai construir esse mapa conceitual autêntico. Então ele não copia de ninguém, ele vai produzindo e tal. E quando se faz em sala, é mais interessante. Você leva as cartolinas, os alunos abrem e vão montando lá uma atividade bastante autêntica, em primeira mão. Tá certo? Então, assim, eu vi aqui que muita gente usa, que bom, tá certo? Mas sempre a gente vê que dá para juntar, né? Isso aí, a Daniele falou assim, Daniele Dávila. Brainstorming mais 5 W2Hs mais mapa, quanto tempo leva? O brainstorming, agora também isso vai depender de uma coisa, Daniele. Se as pessoas já têm o que eu chamo de garantia de preparo. O que é a garantia de preparo? O aluno já estudou previamente, já foi introduzido ao tema. Se ele já tem garantia de preparo, tipo, você já deu o conceito de fotossíntese. Você já deu a aula de fotossíntese, certo? Os alunos já estão com ela. E você vai usar o mapa conceitual para produção de uma atividade mesmo, própria, né, e tal. Então, o que é que você poderia dizer? Aí você vai diminuir o tempo do brainstorming, porque o mapa conceitual é o que mais leva tempo, tá? Então, assim, o brainstorming, se o aluno já viu o conceito, ele demoraria ali uns 10 minutos ou 15. O 5W2Hs, que é um primeiro mapeamento que e ele é às vezes transbordado, às vezes não fica só nele, né? Bota mais uns 15 minutos, tá certo? Para as pessoas pegarem os conceitos e tentarem organizar nas categorias, né? 15 minutos ou 20 minutos. E depois o mapa conceitual ele vai demorar ali 1 hora ou mais. Então, isso se o aluno já tiver trabalhado, e aí já foram as 2 horas de aula, né, praticamente, mas aí o aluno já foi introduzido ao tema, e aí ali eles fazem na cartolina, e aí eles também já conhecendo como fazer um mapa, tá? Porque você pode dizer o seguinte, olha, eu quero um mapa do tipo entrada e saída. Eu quero fluxograma, eu quero o tipo hierárquico, eu quero o tipo teia de aranha. Então você já pode dar esses requisitos. Por quê? Porque sendo um mapa entrada e saída, ele tem que respeitar os critérios de entrada e saída, tá? Então eu gosto, quando eu quero usar como uma atividade avaliativa em sala, o aluno já tem que ter visto a matéria. Mas se for um mapa para servir de introdução ao tema, certo? O brainstorming pode demorar mais tempo. O 5W2Hs também vai demorar mais tempo. E o próprio mapa conceitual que vai ser produzido vai ser muito imberbe, tá certo? Vai ser muito inicial, tá bom? Então, assim, ele vai servir só para apontar e talvez para ser complementado depois. Então, ele pode até demorar mais tempo ainda. E aí, Julie faz. Especialistas em pedagogia defendem que a criatividade e a inovação devem ser estimuladas desde o início do movimento infantil. Certíssimo. Algumas instituições já utilizam a criação do mapa mental desde o primeiro ano do ensino fundamental. Bacana, Julie. Né? Mapa mental, né? A Julie foi bem precisa. Não conceitual, porque o mental serve bem para os anos iniciais. Dá para usar alguma TDIC para mediar o brainstorming? E os 5W2Hs? Sim, nós temos aí, ó. O próprio, assim, o brainstorming dá para ser usado com o Padlet, tá? Que é uma ferramenta que usa, né, post-its, ou MindMaster, que também pode usar post-its, né? Foi esse que você pensou, né, Jonas? Você já está tarimbado, com certeza. Então, assim, já usa o Padlet. Então, você já foi teleguiado. Por quê? Porque ali é um ótimo para ficar só jogando ideias, não é isso? Apresentando ideias e tal. E a gente poderia fazer, então, um mapa mental, um mapa conceitual, se esse curso permitisse mais tempo, né? Fazer assim, online, usando o próprio Padlet. Então, assim, como eu disse, esse é um curso mais ainda de testagem, de modelo, né? Enfim, eu sempre fiz ele presencial, agora eu estou fazendo ele online. Mas a gente poderia pegar uma parte ali, fazer o Padlet antecedendo a aula, trabalhando com métodos ativos, às vezes para investigar um tema ou um problema, etc. Tá certo? E aí os alunos gostaram, como o Jonas coloca. Muito bem. Aí, pessoal, vamos continuar aqui. Você vai ver o quê? Que agora os tipos de mapas, né? Os mapas conceituais, eles trazem, né? Eles servem para representar um conhecimento tácito, silencioso, né? Como uma teoria, um conceito existente. Tendem a apresentar o conhecimento acadêmico de modo
que a aplicação dele é mais formal, conhecimentos próximos ao topo do mapa, e os conceitos são relacionados entre si, mostram tópicos com links cruzados, múltiplas relações. Vou mostrar aqui, de acordo com o Mohan, 4 tipos de mapas. Teia de aranha, entrada e saída, hierárquico, fluxograma. Teia de aranha, vantagens e desvantagens. A vantagem, super fácil de fazer, muito intuitivo. Conceito mais importante no centro, e dele irradiam conceitos acessórios. Desvantagem, não mostra relações dos conceitos entre si, e não deixa muito clara as opiniões ou a importância ou os desdobramentos dos conceitos. Aqui nós temos um mapa conceitual clássico, tá? Que é esse mapa aqui, que ele traz assim, ó. Qual é o assunto dele? Construto do comportamento do professor. É baseado em quê? Nos comportamentos observáveis desse professor. Então, que são quais comportamentos observáveis? Por exemplo, usa vocabulário simples. Por exemplo, representa o mesmo conceito de várias maneiras. Por exemplo, mostra semelhança e diferença entre as coisas. Por exemplo, usa exemplos e ilustrações. E aqui é um mapa conceitual de praticamente sair, ó, dando exemplo. Direto, ele está disparando vários exemplos. Que são o quê? Os comportamentos observáveis de um bom professor. Tá certo? Então, aí ele saiu disparando. Agora, observe, será que o vocabulário simples tem alguma coisa a ver com ensinar passo a passo? Não estabeleceu essa relação, esse mapa conceitual. O ritmo adequado está ligado com mostra semelhança e diferença em alguma coisa? Então, tem alguns elementos aqui, tá? Que poderiam estar interrelacionados, mas não estão, porque esse mapa nem tem esse compromisso. Se você deixar, os alunos vão sempre te entregar um mapa conceitual do tipo teia de aranha, viu? Então, por isso que eu já digo, olha, pessoal, turminha, a gente pode fazer mais que isso, tá? Principalmente com temas que se eu pedir o seguinte, ó, a gente não pode colocar apenas assim, as coisas soltas, sim, se você tem aí assuntos que se interrelacionam. Vamos fazer o seguinte, vamos botar agora 2 temas que se relacionam fortemente. Respiração aeróbia e fotossíntese. Se eu tivesse um mapa conceitual que estabelecesse os dois, de um lado o mapa conceitual da fotossíntese ia ser construído e do outro da respiração. Só que o produto da respiração, né, pessoal, como a gente sabe muito bem, o produto da respiração é o reagente, da fotossíntese. O produto da respiração é o reagente da fotossíntese. Então, como é que a gente ficaria aqui, ó? Se eu fosse botar, cadê minha aula? A minha aula de respiração e fotossíntese. Então, essa aula... Cadê? Pronto. Você for ver aqui o primeiro slide, a respiração está a equação de baixo. C6H12O6 mais 6O2, dando o quê? 6CO2 mais 6H2O. Então, os produtos da respiração que o animal produz, né, ao oxidar a glicose, são quem? Os reagentes da fotossíntese. E os produtos da fotossíntese são os reagentes da respiração. Então, nesse caso, ficaria uma correlação legal, porque a água que o animal libera na respiração vai ser o reagente aqui da fotossíntese, né? E o oxigênio dessa água depois vai para a atmosfera, né? Depois da fase do claro, e aí ele volta para o ciclo do animal aqui, né? O mundo biológico, por meio da respiração. Então, você poderia ter esses elementos, setas indo e voltando, mostrando a correlação das partes. E, uma vez, eu acho até, eu já não sei se eu falei na aula passada, né? Porque dei outra palestra outro dia e eu dei esse exemplo. Uma vez eu cheguei em sala e vi duas alunas, né, discutindo, debatendo, né, faz bastante tempo. E elas ficavam discutindo assim, eu cheguei, o que vocês estão tanto debatendo? Elas falavam assim, não, a gente quer saber o que é maior, uma célula ou uma proteína. Eu digo que é uma célula, ela disse que é uma proteína e tal. Quando eu vi essa pergunta, né, de imediato eu falei assim com as crianças, eu disse assim, olha, minha querida, o que é maior, uma casa ou um tijolo?
Vai dizer assim, a casa, professor. Pois então, a proteína é uma molécula constituinte estrutural da célula. Assim como tem proteína, tem fosfolipídios, carboidratos, e tem uma quantidade assim absurda dessas moléculas. Não digo que é infinito, porque nada é infinito, né? Mas assim, essas moléculas se unem para formar a célula, formar suas organelas, sua membrana, enfim, o citoplasma e tudo. Aí as alunos, tá certo e tal. Mas para mim, o que é que ficou na mente? Para mim, na verdade, eu que aprendi, porque eu descobri que para aquelas alunas, esses dois conceitos, célula e proteína, apesar de altamente interligados, né, para elas não estavam concatenados, porque elas estavam estudando, ela estudou agora lipídios, depois proteínas, em separado, e não faz a ponte entre eles, e isso faz com que perca a visão de conjunto, e isso é muito mais presente e usual do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente percebe isso direto acontecendo. Então, o que é que acontece? Os alunos, eles precisam de oportunidades de aprendizagem, métodos que correlacionem conceitos e criem uma conexão maior, uma visão de conjunto. E o mapa conceitual te ajuda. Então, você pode pegar até temas diferentes. Eu trabalhei com a respiração, trabalhei com fotossíntese, tá certo? Então, uma das minhas formas de avaliação é construir um mapa conceitual relacionando aí, tá certo? Porque as pessoas vão ver que o aceptor final de prótons e elétrons na cadeia respiratória, né, que é o oxigênio, né? Esse oxigênio participa também lá da fotossíntese, e aí você vai tendo uma série de... um produto lá. Então, quer dizer, você vai percebendo que existem conexões muito grandes, muito íntimas, né, entre os reagentes químicos. E aí, pessoal, a gente mudando aqui para um outro tipo de mapa, alguém falou da matemática, e o fluxograma é um dos mais perfeitos para matemática. Por quê? Mais perfeito. Não existe perfeito, já é um conceito absoluto, né? Não existe nada mais perfeito. Então, é ideal para matemática. Então, o fluxograma, vantagem, ele é fácil de ler, a informação são organizadas de maneira lógica e sequencial, uma coisa vem depois da outra. Beleza, quem já fez lógica de programação entende bem o que é um fluxograma. A desvantagem, ele não estabelece um pensamento crítico, normalmente é incompleto, ele é construído para explicitar, para apresentar alguma coisa sem propriamente fazer uma discussão mais detalhada dessa coisa. Vamos dar um exemplo. O mapa conceitual aqui, né, fazendo aqui menção, alusão a alguém que falou de matemática. Não sei, não estou lembrando se foi a Júlia, alguém... É assim, equação do segundo grau. Define-se delta como delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso é um conceito, está dentro de uma caixinha. Palavra de enlace, se. Se delta menor que zero, que é um conceito, temos que, blá, 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 as duas soluções da equação, e assim vai. Se delta igual a zero, vai. Se delta maior que zero, vai. E aí, você está vendo aí que uma representação aí, por fluxograma, tá certo? As pessoas conseguem entender o resumo de equação do segundo grau, tá? Poderia ser polinômio, poderia ser qualquer coisa. Então, tem já professores, como aqui na turma, que já estão usando isso. Isso pode ser um bom exercício para fixar e a pessoa ver as partes, mas não só para matemática, para física, para química, tá? Quando você quer, às vezes, só apresentar o conceito sem estar fazendo maiores explicações, tá? É tipo assim, meio que um recordatório interligado, tá? Você vai pegar os conceitos, vai apresentar eles ligados. Beleza. Funciona? Funciona. Qual o propósito? Se você quiser aplicar para esse fim, está funcionando. Mas se você quiser outra coisa, como um mapa que seja mais complexo, do tipo entrada e saída, que mostra relação entre os conceitos, tá certo? Uma relação, às vezes ele é difícil de ler porque tem mais elementos orbitando, mais elementos sendo conectados, se transformando e tal. Aqui seria uma entrada e saída perfeito para esse mapa conceitual. Só o fotossíntese, só a respiração já dá um ótimo mapa entrada e saída, tá certo? Por quê? Porque você, o pessoal não é quem for da biologia vai entender, mas quem não for, paciência um pouquinho, que é assim, se na fotossíntese você produziu NADPH2, né, um composto, a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosforada reduzida, depois que ela é consumida na fase do escuro, ele vira NADP, tá?
e volta para a fase do claro para ser produzido mais. Então, você vai ver que uma etapa da fotossíntese, a fase do claro, vai consumir produtos, né? A fase do escuro vai consumir produtos da fase do claro e vai mandar reagentes para a fase do claro e vão estar conectadas. Então, você vai ter ali coisas que vão e voltam, tá certo? Só dentro da fotossíntese. E a mesma coisa só dentro da respiração. E fora que, então, a respiração também se conecta com a fotossíntese, tá certo? E aí você vai ter coisas interessantes acontecendo, fotorrespiração, fotoinibição, e dá para fazer um aprofundamento. E é muito melhor do que mandar um aluno fazer um resumão, tá certo? Porque ele vai chegar no chat GPT, não sei o que, ele não vai ter o esforço mental de concatenar. E a coisa mais importante é concatenação de conteúdos, tá certo? Que as pessoas elas têm uma fragmentação muito grande das vidas, das coisas, das relações, dos conceitos, e vão deixando eles em caixinhas em separado e não consegue ter uma visão de conjunto. Mapa conceitual te ajuda demais nisso. Outro, aqui, o tipo de mapa conceitual, entrada e saída, ele botou aqui, né? Fazendas de produção. Conceito. Podem ser, palavras de enlace, termos de enlace, grandes fazendas, conceito. Empresas agrícolas, conceito. Pequenas fazendas, conceitos. Se relacionam elas entre si como? Podem trabalhar como? Termos de enlace. Indo para dois conceitos, gado e colheita, que necessita, fábrica de processamento, vai posterior para armazenagem, ou da fábrica de processamento já vai posteriormente para o transporte marítimo. Então você vai construindo aí um mapa que você tem elementos, conceitos que vão e voltam, tá certo? E isso é interessante para temas mais complexos, tá? E aí você tem uma resposta autêntica aí dos alunos. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui se tem alguma coisa. Então, assim, beleza, né? Daniela Dávila diz, e para os mapas que programas online usar? Conheço o Lucid Chart, né? Que nem sei se achei fácil manuseio. Olha, para mapa conceitual, você tem o Coggle, tem o Visage, tem o Mind Mapping, CMap Tools, exatamente, CMap Tools. Muito bem, Jonas. Aí o Jonas já está na vibe, né? Já conhece. Então, assim, você tem vários. O MindMaster. Então, temos aqui, tá certo? Ferramentas até para celular e tudo que dá para fazer. E você pode fazer também tarefas à distância. Então, usando os mapas conceituais. Eu sei, pessoal, que muita gente, assim, olha, para mim é uma parada necessária. Eu tenho que falar do mapa conceitual. Às vezes, não só porque ele é uma técnica poderosa, tá? Mas também porque ele é muito popular e por ser popular, muitas vezes acaba tendo um uso equivocado em alguns momentos. E nós, enquanto professores, enquanto especialistas em cérebros aprendentes, olha o que eu disse, o professor é um especialista no cérebro aprendente, no cérebro que aprende. Então, ele tem que buscar técnicas, métodos, procedimentos otimizados para que esse cérebro que aprenda mais e melhor, tá certo? Então, isso aí, por isso que a gente tem que ser rigoroso quanto à qualidade do experimento didático, tá? Com a qualidade da experiência didática e da aplicação de um método. Para que a gente olhe um mapa e diga, esse mapa está mal feito, até mesmo para corrigir o aluno, até mesmo para dar a devolutiva. O seu mapa apresentou os conceitos corretos, mas não os concatenou, não foi, porque ele também tem um propósito de ser didático, tá certo? De ser sintético dentro do possível, óbvio, e ser didático e gerar ali uma apresentação que até a gente pode pedir, com o passar do tempo, naturalmente, uma elegância de visual, uma elegância de mostrar os termos bem concatenados e não assim, desordenados, tá certo? Por quê? Porque o mapa foi feito para representar conceitos, mapa conceitual, conceitos mais complexos e gerar realmente a aprendizagem, né, o esquema mental, né, produzir ali, configurar um esquema mental. O mapa conceitual ele é bom enquanto um objeto de estudo
em que a pessoa produz. Igor, ele poderia ser usado só para eu estudar e fixar conhecimentos, que tipo, eu pegar um mapa conceitual pronto e estudar por ele? Pode, claro. E assim as pessoas fazem demais. Porém, eu afirmo e reafirmo, o melhor para uma pessoa que está aprendendo é ela construir um mapa, porque ela vai ter o esforço mental de construir. Quando eu pego um mapa que foi construído por outra pessoa, aquele foi um esforço mental de outro. Eu vou tentar, eu vou ler, como quem lê uma carta, como quem lê um texto. Mas o impacto para mim vai ser muito menor do que produzir o mapa, tá certo? Mas eu posso pegar ele ali como uma síntese e me ajudar a aprender, claro que vai ajudar. Mas o efeito é muito mais raso do que quando eu vou fazer. Então, quando eu uso como método de avaliação, eu uso ali um mapa conceitual. E o mapa conceitual ele não deve ser um desestímulo à leitura, e muito menos à leitura profunda, que é aquela leitura mais demorada, que exige maior meditação, tá certo? Beleza. Depois dei uma procurada para entenderem melhor esse conceito, leitura profunda. Ele é bem interessante, ele é da neurociência. Vantagens do mapa conceitual do tipo hierárquico. Hierárquico é o último mapa que a gente tem. Os conceitos mais inclusivos estão explícitos. Os conceitos menos inclusivos estão interrelacionados. Ele vai do maior para o menor, do geral para o especial ou específico. A desvantagem é difícil de externar e construir, né, visto que expõe a estrutura cognitiva do autor sobre o assunto. Então, assim, o mapa do tipo hierárquico, ele é um mapa meio que em camadas, tá? Porque você vai indo do geral para o específico ou para o especial, e isso pode dificultar, é uma desvantagem, né? Assim, a montagem desse mapa, tá? Porque ele tem essa coisa de estar fazendo um escalonamento, tá bom? Agora, ele é bom para você ter essa visão geral, organizada em camadas, tá? De alguma coisa. Então aqui está muito pequenininho aí talvez para vocês, mas por exemplo aqui tem o mapa conceitual do pombo, da ave pombo. Pombo é palavra de enlace. Animal, habita, palavra de enlace. Conceito, ambiente urbano. Pode tornar-se endêmico, provoca no ser humano, e assim vai, né? Apresenta características peculiares, ele vai indo do geral para o especial, tá certo? E podendo explicar ali, apresentar alguma coisa com maior nível de detalhamento em termos de categoria de classificação, tá? E ele pode se remeter a temas ali diversos, mas ele não está estabelecendo muito as relações entre si. Veja, quando você tem do outro lado pombo, palavra de enlace, possui conceito, símbolo, gerados a partir de referências bíblicas, por exemplo. Ele puxou aqui para um lado, né, não é mais assim dos livros clássicos, né, a Bíblia. Tais como símbolo de bonança, mas também é símbolo do Espírito Santo, e assim vai construindo, né, a sua designação. Se eu pudesse fazer o outro mapa conceitual, se eu botasse assim, governos da República, né, não, poderes da República, né? Aí eu poderia dizer, poderes da República podem ser, aí caixinha, conceito, legislativo, judiciário, executivo, tá certo? E aí você vai colocando, só um parênteses aqui para eu falar com o rapaz. Tirou a senha? Tudo? Tirei. Aí ajeitei a internet, deixei o perfil criado, tá certo? Perfeito. Valeu. Depois só para fazer o inventário. Tá bom. Valeu, brigadão, cara. E aí, o mapa conceitual, ele vai estar do tipo hierárquico fazendo isso aí. Então, eu poderia fazer os poderes da República, né? Legislativo, aí o legislativo divide-se no municipal, estadual, federal. O federal, aí você tem, né, os deputados, enfim, e você vai, os senadores, os deputados, 500 e tantos, os senadores, 81 e blá, 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 e você vai ramificando. E também o executivo, você dividiria, e você poderia do maior para o menor, no mapa conceitual do tipo hierárquico. Então, assim, professor e professora, você vê os limites, possibilidades e oportunidades de usar cada um desses mapas. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Se não, eu vou passar para o próximo método ativo, tá certo? Porque esse nosso curso ele tem
essa proposta. Por que aquele mapa em fluxograma não seria também hierárquico? É boa pergunta. Jonas, ali aquele mapa, ele não está, ele pode até ser, coincidentemente, pode ser um hierárquico e, vamos voltar nele, né? Poderia até ser um hierárquico e fluxograma no sentido. A ideia do fluxograma, o sentimento principal do fluxograma, qual é? É ser uma coisa que pede um complemento, se deriva em outra. Uma coisa que pede uma consequência em outra. Como um dominó. Uma coisa que liga outra, que liga outra, que liga outra, e fecha um raciocínio. Qual é a essência do mapa conceitual, né? E não faz muitas explicações, mas faz mais uma explicitação. Agora, o mapa hierárquico, ele tem essa lógica de ter camadas, tá certo? Um conceito maior que abrange o menor, que abrange o menor. De repente aqui, eu até posso concordar com você que ele poderia ser um fluxograma hierárquico. Pode ser, talvez, né? Porque são subconceitos dentro de um conceito maior. O hierárquico, ele tem essa coisa de ter você ir do geral para o especial e colocar as coisas em camadas. De repente, um fluxograma hierárquico foi uma boa colocação, Jonas, porque de repente você pode ter mapas que têm característica híbrida, tá? E essa classificação é uma classificação bussolar, como uma bússola, tá certo? Para orientar. O mais importante, para mim, quando eu passo uma tarefa para um aluno, é que o mapa estabeleça uma síntese, uma didática, né, e clareza, portanto, e ele apresente relações muito evidentes entre as partes. Eu não quero o teia de aranha, por exemplo, para mim ele é bem desestimulante, ele não ajuda muito. Isso aqui pode ajudar para a criança, o adolescente, sei lá, começar a aprender, entender o mapa. Mas depois a gente já vai puxando ele para níveis cognitivos superiores. Mas certamente, Jonas, a gente poderia até considerar isso híbrido, né? Legal. Vamos ver aqui o próximo método. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu vou falar do método... Acho que é o método POI. Método POI. O método POI é um método de dois australianos, o Richard Whiteman e o Richard Gunstone, né? São dois pesquisadores australianos que criaram essa técnica que tem 3 etapas: previsão, observação, explicação. Eu coloco aqui o texto para explicar. Vai ter os slides, tá bom? Que a gente vai explicar. E eu tenho até um videozinho também que eu explico. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui um slide, também digo que é um pouco antigo, mas é um slide que funciona. Foi produzido na época por bolsistas meus, né, de um PIBIC, que aí eles estavam dando aula comigo, né? Então, assim, eu fiz esse curso e aí peguei eles para me ajudar, que eram de curso de licenciatura de letras, né? E aí eles pegaram meus slides e foram montando, e era parte da tarefa deles também, para eles aprender um método ao mesmo tempo que apresenta. Então, alguns, assim, tá bem divertidozinho. Então, eu estou fazendo um outro formato agora, um pouco mais sóbrio, mas só para vocês entenderem que essa questão aqui não fui eu que fiz, tá? Então pode ser mais divertido do que eu faria. E aqui a gente vai ver que dentro do método POI ele tem uma base, tá? Que parte do conflito conceitual, empirismo e racionalismo, né? Todo mundo que estudou método científico, estudou um pouco de filosofia, sabe que você tem aqui os representantes do racionalismo, representante do empirismo. Descartes é um clássico representante do racionalismo que coloca a razão como meio de conhecimento e explicação da realidade. Então, apenas a razão, o pensamento, não dependente propriamente dos sentidos, seria suficiente para a compreensão do mundo, a compreensão do universo. Enfim, já John Locke, ele coloca que todo conhecimento é adquirido, é baseado nas experiências. O empirismo, ele valoriza muito mais a questão do sentido, a questão do que é observável, do que chega aos nossos sentidos. O fato fala por si só,
praticamente no empirismo, enquanto no racionalismo o fato ele é interpretado à luz da razão. É claro que esse conflito entre empirismo e racionalismo ele foi solucionado por Immanuel Kant, né, o maior, digamos assim, cientista aí, mais próximo da modernidade. E o Kant, ele não só filósofo, né, da crítica da razão pura, crítica da razão prática, metafísica dos costumes, então, não só por ser um cara que a gente vai voltar a mencioná-lo quando estiver estudando lá a técnica de debates de dilemas morais e também da teoria do juízo e da competência moral de Lawrence Kober e de George Linde, mas que ele, né, aponta lá o sexto estágio da moral, mas ele também trabalha aqui porque ele conciliou, né, o racionalismo com o empirismo. E aí o que a gente pode fazer para resolver esses conflitos, né? A gente sabe que o conflito cognitivo ele é essencial para a aprendizagem, porque quando você olha para um fenômeno, esse fenômeno ele pode ser condizente ou contrastante com o que você pensa sobre o mesmo fenômeno. Então, se eu pego um objeto, né? Aqui esse controle dessa televisão que está aqui atrás, se eu solto a mão, ele cai. Né? É esperado que ele caia. Se ele não cair, se ele ficasse flutuando, você teria um grave conflito cognitivo. Ou a gente pensaria que estaria sonhando, ou estaria delirando, né? Ou alguma coisa muito grave aconteceu com o universo, que a lei da gravidade, uma lei suprema, não está funcionando neste ponto aqui da sala. Então, o que é que acontece? O conflito se dá quando uma ideia prévia, né, ela bate, colide, vai de encontro, né, se conflitua com o quê? Com o que eu observo, com o que eu vi, com o que eu experimentei, tá certo? E isso é uma ponte, uma oportunidade, tá, para eu aprender. Então, a resolução desse conflito, tá certo? Na verdade, a construção de um novo conhecimento. Então, quando eu soluciono o conflito, quando eu entendo por que o que eu pensava não é o que eu vi ou observei, e, portanto, eu tenho que mudar a minha forma de pensar para adicionar elementos novos para compreender aquele fenômeno que eu julgava que ia acontecer uma coisa e ia acontecer outra, ou então que eu nem julgava nada, eu apenas testemunhei e não entendi o que aconteceu, mas ao estudá-lo, ao meditar sobre ele, ao investigar, eu passei a entendê-lo, então agora eu tenho a rubrica do conhecimento. E aí o que é que acontece? O método POI vai nessa temática, porque você vai ter 3 momentos da técnica: a previsão, a observação e a explicação. Predict, Observe, Explain. Então, são 3 momentos pedagógicos muito caros, muito importantes, essenciais para que a aprendizagem aconteça. E os 2 Richards, né? O Gunston e o White, eles são autores desse livro, The Content of Science, esgotado, tá certo? Infelizmente, não tenho ele impresso, né? Uma raridade. Já procurei, então, assim, na verdade até encontrei, mas que estava com preço estratosférico, mais de R$500, então desse jeito eu vou ficar com o PDF mesmo. Então, assim, o conteúdo da ciência, que ele vai discutir sobre a abordagem construtivista do ensinar e aprender. E nesse livro ele traz o método POI, tá certo? Então, o método POI é um método bastante curioso, inclusive, uma vez um exemplo, só um parênteses assim, porque foi muito divertido, durante uma parte do meu doutorado, eu estava na Finlândia, num programa Vocational Education and Training do Teachers for the Future, que foi financiado pelo governo, né, federal e tal, e mandaram os brasileiros para lá, enfim. E aí a casa que eu dividi na Finlândia com um colega, eu comecei a falar sobre esse método POI para ele, entusiasmado e blá blá blá, e tentando explicar o método, e enfim, falei previsão, observação, explicação, e esse meu colega depois virou um grande amigo, atentamente me ouvindo. Mas aí depois de um certo tempo ele disse assim, legal e tal, e você viu esse método aonde? Aí eu falei assim, tem um artigo aqui, aí tal, e eu tinha acabado de conhecer o Daniel. Aí ele falou assim, de quem é o artigo? Aqui é de Sasaki.
Ah, D. Sasaki? Daniel Sasaki? Sim, sou eu. Eu estava conversando com o autor do artigo que tinha acabado de me entusiasmar, certo? E tentando explicar para ele o que ele tinha me explicado pelo artigo. Olha como o mundo é pequeno, ele dá voltas. E assim, mas isso faz parte do processo, né? Foi até a gente deu uma risada e tudo. Então, assim, e aí sim eu pude aprender em primeira mão com o cara que estudou mais tempo sobre esse método e, portanto, tirar minhas dúvidas, enfim. Foi interessante, né? O mundo dá voltas. Quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente vai na convergência e acaba se encontrando com as pessoas que também têm o mesmo interesse e tal, e estão até à frente da gente no campo. Então, assim, experiência, razão, né? Assim como o ser humano, o conhecimento fruto do mesmo também é construído, experimentado e constantemente testado e modificado. Então, vamos lá. 3 etapas: previsão, observação, explicação. A primeira etapa, a da previsão, essa etapa, ela tem como objetivo aí argumentar um conceito previamente. Então, eu vou começar assim. Eu tenho aqui na previsão a primeira parte. Eu vou iniciar minha aula, tá? E vou começar com alguma coisa que motive, né? Uma motivação. Apresento a temática de forma que atrai a atenção, o interesse do estudante. Fazer uma relação do conteúdo aplicado com alguma coisa interdisciplinar. Vamos dar um exemplo. Como é que eu começaria se eu quisesse ensinar lançamento horizontal oblíquo da física? Sei lá, podia começar lá com uma cena da Idade Média, uma catapulta, né, lançando dentro lá dos conflitos da Idade Média, uma pedra para dentro de um castelo, enfim, e o pessoal tinha que calcular o percurso oblíquo daquela curva, né, do lançamento daquela pedra, a que distância, a que força, a que inclinação eu tenho que botar, né, a catapulta para chegar lá, aquele projétil. Então, isso daí, balística, então até poderia começar brincando, tem um joguinho assim de balística, com uns tanquezinhos, umas bombinhas que vai, eu tenho que calcular o percurso Eu tenho várias formas de iniciais, assim, pessoal, como é que na Idade Média as pessoas, como é que elas calculariam a distância para lançar esse projétil para cair exatamente dentro, né? E como é que você faria isso? Aí a pessoa começa a despertar atenção e interesse. Se eu fosse começar uma outra temática, sei lá, na parte da física também, se eu quisesse começar a questão de ensinar órbitas celestes, né? Então, se eu começasse a mostrar, assim, fases da Lua. Então, assim, pessoal, vamos pensar aqui na Lua. Vocês sabem que a Lua se apresenta de 4 formas: a crescente, a minguante, a cheia, a nova. Mas, assim, e a Lua, a gente ia começar uma conversa sobre Lua, né? Tem as simpatias, as superstições sobre a Lua, de cortar o cabelo ou não, na fase de lua cheia, etc, blá blá blá, lobisomem e mitos e tal, e como ela e aí as pessoas começam a pensar sobre a lua. E aí digamos assim, até um mote para você chamar a atenção. Passar dessa motivação, que não deve ser extensa, ela na verdade, ela tem um cunho até meio que emocional, tá certo? Para chamar a atenção das crianças, dos adolescentes, enfim, ou dos adultos, você vai passar para a segunda etapa, que é a introdução, que eu apresento os elementos que constituem a situação ou problema, sem acionar alguma solução breve. Então, se eu dissesse assim, pessoal, ainda sobre fases da Lua, né? Eu começasse a falar de translação, de rotação, de luz, de distância, pegando alguns conceitos, e começasse a mostrar que as diferentes fases da Lua estão relacionadas às sombras que a Terra faz sobre a Lua, tá certo? E aí a pessoa começa a perceber os elementos que estão em tela. Mas eu não estou trazendo os problemas. Olha, quando o Sol, a Terra, a Lua e o Sol estão em algumas posições diferentes, eu não digo as posições, né? A Terra produz uma sombra que às vezes recobre a Lua parcialmente, aqui totalmente, etc. e tal. E a pessoa vai vendo que existem elementos que estão envolvidos aí as órbitas celestes, o movimento dos astros, né? Da Terra, do seu satélite natural, do Sol, enfim.
Depois disso, eu passo para a terceira etapa da previsão, que essa sim é a etapa mais quente da coisa. Se na motivação eu estava chamando atenção para uma temática e buscando exemplos, começando com uma música, começando com uma paródia, começando com um vídeo, seja lá, qualquer coisa que desperte atenção para o tema, né? Meio que uma isca cognitiva. E se na introdução eu começo a apresentar o tema, mas eu vou só jogando os elementos que o compõem, sem trazer as soluções dos problemas que eu quero que as pessoas pensem sobre. Agora, na elicitação, eu vou apresentar perguntas propriamente ditas, né? Eu prefiro fazer esse método em grupo, tá certo? Que funciona melhor, certo? 5 pessoas, esse número para mim às vezes é mágico, 5 pessoas, a maioria dos meus grupos é assim, né? Então, nessas 5 pessoas, eu vou chegar e vou dizer assim, olha, questão 1. Desenhe a Terra, a Lua e o Sol nas diferentes fases da Lua. Já o aluno já pensa, vale, como é que estão então? Depois, se você olhar no hemisfério norte, se você está no hemisfério norte, olha para o céu, é a lua cheia. Quem está no hemisfério sul também vê lua cheia? Outra pergunta. E eu saio fazendo, elicitando, tá certo? E fazendo perguntas, às vezes de verdadeiro ou falso, às vezes de múltipla escolha, às vezes para o cara desenhar, enfim. É a fase de me coletar as impressões prévias das pessoas. É como se fosse assim, o que ela pensa sobre um tema, o que ela pensa sobre um fenômeno, tá? Que é ali, que é o mote, e registro isso no papel, tá? Os alunos vão fazendo e registrando no papel. Você passa para a etapa 2, que é a observação. Na observação, você vai apontar para os jovens aí, vai executar um experimento, tá certo? Ele vai executar na frente um experimento que é chave para entender o tema, o assunto que você está trabalhando. E aí é o que a gente chama de execução. E nessa execução aqui, essa professora está no laboratório, então ela está o quê? Fazendo algum experimento, os alunos atentamente observando. Esse experimento tem que ser essencial para poder compreender o assunto. Então, o professor, quando escolhe o método POE, e esse método ele é muito bom para o ensino de ciências e matemática, tá certo? Química, física, biologia, ciências da Terra e a matemática, ele funciona muito bem. Inclusive, os próprios autores assim falam. Você tem que colocar um momento na primeira fase, na segunda fase, que é a observação, durante a execução, alguma coisa em que o aluno vai ter acesso a algum artefato do saber que vai gerar um impacto cognitivo, um conflito, tá certo? Porque ele já respondeu questões, ele já traz uma ideia clara para ele mesmo, para a equipe, do que é que deve acontecer em um dado fenômeno. Então, assim, e quando o professor executa um experimento, o aluno fica na dúvida, vale, mas não aconteceu como eu pensava. Tá? E os alunos vão anotar os elementos da experiência, é a anotação, tá certo? Então, ele vai anotar o que vai estar acontecendo, e aí o que, é que vai acontecer, pessoal? Deixa eu mostrar aqui umas situações, uma ferramenta que eu gosto muito, olha, esse aqui, se você não conhece, é bom que conheça, tá? Principalmente se você é professor de ciências e tudo. É uma plataforma chamada FET Colorado, que aí você tem simuladores interativos de física, química, matemática, ciências da Terra e biologia. Eu vou pegar, para não dizer que eu sou viciado na biologia, eu vou pegar aqui a física, tá? E ao clicar na física, eu vou ter vários simuladores interativos. Então, assim, se você teria aqui vários simuladores, e aí você vai escolher algum que seja interessante para um determinado ensino de um determinado tópico, né, de um determinado assunto. Então, assim, deixa eu ver esse campo eletromagnético, não sei se seria esse aqui o melhor, mas tinha um aqui que eu gostava de pegar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Você pode baixar esses simuladores, tá certo, pessoal?
E aí, você usar esses simuladores para poder ensinar algum tópico, algum assunto para os alunos. Alguns também rodam online. Se eu clicar aqui, ele vai rodar, vai fazer a simulação online, tá certo? E eu vou poder utilizar alguns elementos aqui do campo, uma carga positiva, carga negativa, e vou pegando as variáveis aqui que são interessantes. Então, assim, gravidade de órbitas, estados da matéria, lei de Coulomb, né, gases, difusão. Então, assim, deixa eu ver se eu tenho aqui simuladores. Ai, não está nesse computador. Então, assim, mas você vai tendo simuladores aqui que você consegue fazer uma série de experimentos, tá certo? Que são bastante interessantes, bastante adequados e vão ser para a sua técnica lá para a sua aula. Então, assim, aqui a lei de Faraday, você pode baixar, tá certo? Você vai ver aqui que ele permite o download, tá bom? Então, assim, eu vou pegar esse gerador aqui. Acho que esse gerador é um exemplo que eu conheço melhor. Então, assim, ele dá até formas de utilizar, ele dá sugestões de atividades, né? Até com bem organizadinho e tudo. Mas digamos se eu quero só rodar ele aqui, tá? O gerador. Tá sobre o gerador e eu vou rodar. Download, deixa eu ver, já pedi aqui para baixar, vou baixar em qualquer canto aqui, só para finalizar. FET Colorado está aqui, pronto, meu simulador. Aí ele tem ímã, barra, solenoide, eletroímã, transformador, gerador. Então aqui eu estou com o gerador. Aí o que acontece? Eu abro a torneira. E aí na pergunta da elicitação você poderia dizer o que acontece se você abre a torneira pouco. Aí você diz, você bota um solenoide que está ligado a uma lâmpada, tá certo? Tem aqui um ímã, tá certo? Que está uma rotação de 15 RPM. A gente sabe que toda vez que o ímã gira, eu posso até colocar, deixa eu ver se ele permite aqui mostrar o campo, as linhas de campo. Aqui, as linhas de campo. As linhas de campo elas estão oscilando conforme esse ímã gira, né? E você vai perceber que quanto mais eu abro a torneira, mais mais voltas ele dá, mais campo eletromagnético ele gera, mais ele induz uma corrente elétrica nessa espira, né? Mais a corrente elétrica, e mais corrente elétrica é mais energia para fazer o quê? Para a lâmpada brilhar mais. Então, se eu aumentar aqui, aumenta o brilho da lâmpada. Mas eu também poderia aumentar o brilho da lâmpada não só mexendo na intensidade do campo eletromagnético, mas eu também poderia aumentar a área das espiras. Olha aqui no cantinho, se a espira está com 56%, eu vou aumentar para 100%. Aumentei a área, então ela está brilhando mais. Mas eu também poderia aumentar o número de espiras. Eu posso diminuir para uma espira, aí, por mais que o campo esteja no máximo que ele está, por mais que a área da espira seja no maior, ele não está brilhando tanto. Mas se eu boto 2 espiras, né? Mais, e se eu boto 3, mais ainda. Então, ele permite aqui, qual é o brilho máximo? Torneira aberta ao máximo, para girar a maior velocidade, de 100 RPM, produz o campo eletromagnético mais forte nas espiras de maior área e no maior número possível, nesse caso, 3. E aí, você poderia ter colocado, por exemplo, até esse desenho na fase da introdução, tá? Na elicitação. Aí o aluno olharia e veria o que faz com que a lâmpada brilhe mais ou menos. Eu mexendo na área da espira, aí você faria as perguntas, tá certo? Na elicitação. Na área, na velocidade que o ímã gira, aí o aluno deduz. Se o ímã gira mais rápido, ele induz um campo eletromagnético maior, né? E aí induz uma corrente elétrica maior, segundo a lei de Faraday e Lenz. Então, o que acontece? Você teria aqui várias coisas, mostrar aqui o medidor de campo eletromagnético. Aqui eu botei ela brilhando no máximo, e se eu quisesse botar ela no mínimo? Uma espira, menor área de 20%, e a torneira só com fiozinho, Só um fiozinho da torneira aqui, deixa eu botar menos ainda, tá certo? Só, sei lá, 2 RPM, vou botar aqui 2 que eu não estou conseguindo. 1 RPM, pronto, 1 RPM. Olha o campo eletromagnético. Olha, quase não tem brilho aqui, né? Praticamente não tem brilho aqui. E o brilho aparece ou não, dependendo aqui do alinhamento dos polos. Então, assim, veja que ao usar um simulador interativo, você qualificou muito a experiência da aprendizagem,
tá certo? Então, o que é que acontece? O método POI, ele é muito interessante. E o aluno vai, na fase da anotação, tá certo? Ele vai colocar tudo, tá certo? O que ele observou e o que foi contrastante com o que ele tinha escrito com o que ele viu. Então, se ele achava que a lua cheia era quando a Terra, a Lua e o Sol estavam em determinada posição, mas não é assim. Se ele achava que a espira com a menor área teria um brilho maior, né? A lâmpada teria um brilho maior com a espira de menor área, ele viu que não era assim. Então aquilo contrastou. E aí o que é que ele fez? Ele observou, ele anotou, ele está pensando sobre. Então é como o ser humano olha, o relâmpago, eu achava que era de um jeito, mas eu vi que o medidor... Então isso é que é importante, porque aqui eu estou desenvolvendo pensamento científico do aluno. E agora eu vou para a última etapa, que é a explicação. E na explicação, pessoal, eu vou fazer a interpretação de algo, tá certo? E aí o que é que o professor pede? Agora, nessa terceira etapa, a explicação, você vai incentivar os alunos que exponham os resultados obtidos e suas opiniões sobre o mesmo. Instigue perguntas diretas que haja envolvimento da ideia. Então, os alunos em grupos de 5, tá certo? Eles vão fazer o quê? Vão conversar. Olha, a gente já pensou que era assim na previsão. Olha, a gente até anotou que aconteceria isso. Mas quando a gente olhou o experimento do professor, ou viu o vídeo, ou leu o texto, ou ouviu a poesia, ou leu o fragmento de uma crônica, seja lá, eu obtive uma informação contrastante. Ou eu vi um simulador interativo, tá certo? E aí o que é? Aí o que é que os alunos vão tentar fazer? Eles vão retificar, tá? Deixa eu só voltar aqui. Eles vão retificar ou ratificar o que eles escreveram. Se eles escreveram algo que estava errado, eles retificam, corrigem. Se eles escreveram algo que eles estavam certo, confirmaram, então eles ratificam, confirmam, tá certo? E aí eles vão repassar, eles vão voltar para as perguntas que eles deram, as respostas que eles deram lá na elicitação. Olha que legal, muito bacana, né? Então, nesse caso, eles vão fazer esse exercício, tá certo? Esse exercício de explicação, de reforma. E aí você tem a aprendizagem de contraste, tá? E aí o que é que eu posso fazer? Eu também permito o debate, oportunizo o debate. O que é que eu vou fazer assim? Vou reunir toda a turma, aí eu digo, ó, o grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 1, o que é que vocês tinham dito como resposta para a primeira pergunta na fase da previsão? O que é que vocês achavam que ia acontecer? Ah, professor, a gente marcou isso, a gente disse que ia ver isso. E você, grupo 2, e você, grupo 3. Aí eu vou vendo o que é que eles tinham dito como previsão do fenômeno, né? E o que é que vocês anotaram? A gente anotou na observação. Isso. Aí alguns anotam mais, alguns captam mais detalhes do experimento, ou captam mais detalhes, informações que eles usaram para contrastar com o que eles responderam inicialmente. Aí foi grupo 1, 2 e 3, ou 4, enfim. E aí, depois, na explicação, a gente reformou aqui, a gente viu que precisava desse complemento. Aí o outro grupo, a gente errou totalmente, a gente achava que era isso, mas não tem nada a ver. Aí o grupo 3, não, o que a gente escreveu bateu justamente com o que aconteceu e tal. E aí você está fazendo um compartilhamento de ideias e é bom que um se encontra na resposta do outro. E aqui você estimula a comunicabilidade, a colaboratividade. A colaboratividade você já estava estimulando em intragrupos, né? Mas aqui você também está botando agora para um grupo maior e as pessoas estão descobrindo juntas sobre um tema. Pessoal, o professor ainda não deu a aula. Como assim, Igor? Ele ainda não fez aquela aula metódica. O assunto é assim, assado, blá, blá, blá. Não, ele não fez ainda. Os alunos eles foram por outra via, eles foram pela via do empirismo e pelo racionalismo, tiveram conflito de ideias, achavam que era uma coisa, viram outra e anotaram. E agora, quando você vai dar aula propriamente dita, eu uso isso, sabe para quê? Para difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo. Eu dou a membrana, dou aula de membrana plasmática, certo? Mas na hora de falar sobre os transportes, eu uso o método POI. Porque o aluno já vai ter visto os elementos, as partes da membrana.
ele já vai ver ali as proteínas e tal. Então, assim, eu posso ter, né, aqui na membrana plasmática, deixa eu botar só biologia, vou tirar aqui, vou botar todos, vou colocar aqui biologia, tem aqui um cadê? Eu estou encontrando aqui os que tem de biologia de difusão. Enfim, mas tem aqui uns simuladores para difusão, tá certo? Ele está na química, deixa eu ver se ele está na química. Difusão simples, difusão facilitada. E aí eu vou usando isso aqui para ensinar, né, fenômenos aqui da bioquímica, da biologia molecular, tá certo? Nem todos os simuladores eu encontro aqui, tá certo? Não estou encontrando o que eu queria, mas difusão. Mas enfim, você tem aqui o neurônio está na química, em vez de estar na biologia. Então, assim, você vai ter vários simuladores de concentração, que é bem simples, de concentração, tá? A gente pode usar tranquilamente. E você vê aqui, ó, tem o torneiro, volume, aí eu boto aqui sal, tá certo? Aí eu estou vendo aqui que a concentração está aumentando, eu vou pegar esse medidor de concentração, ele bota aqui, ó, concentração 2,76. Quanto mais eu sacudo, maior é a concentração. Vai chegar um ponto em que passou, a solução está saturada, já está formando corpo de chão, né? E aí já não aumenta mais não se dissolve mais nada, não há mais dissolução. Como é que eu poderia melhorar isso aqui? Eu poderia aumentar o volume. Se eu aumento o volume, ó, sumiu o corpo de chão, né? E as partículas se dissolveram. Mas eu também posso aumentar aqui a evaporação e a coisa volta também a se tornar concentrada. Então eu posso mexer com vários elementos. A questão de massa, volume, a questão da evaporação, a concentração, eu posso despejar essa água fora, tá certo? Posso remover o soluto, começar tudo de novo, tá bom? Então, assim, e aí muita coisa que a gente pode fazer, brincar, e a criatividade, o planejamento é do professor, junto aqui de uma sequência didática interessante. Então, você tem aqui o método POI, tá? Que ele tem essas 3 etapas, eu acho ele, assim, espetacular, esse método, sabe? Eu gosto muito, eu uso para biologia bastante, e principalmente tenho usado até para evolução, dá para fazer. Se você vai lá, tem alguns simuladores de evolução, tá? Que eu falo aqui dos coelhos, tá certo? Então, assim, do coelho que você tem aqui deixa eu ver aqui os coelhinhos. Pronto, seleção natural. Quando eu clico nele, alguns eu tenho que baixar, outros rodam online. Deixa eu ver se esse vai rodar online. Então, eu posso botar aqui, discutir em laboratório, seleção natural, formar casal. Aqui eu tenho os genes dominantes, preto vai ser o dominante, o recessivo vai ser o branco. Eu posso botar comida, deixar a comida limitada, posso botar ou não, deixar a comida limitada e vou piorar a vida aqui desses bichinhos. Vou botar ainda um lobo aparecendo, ele vai comer os coelhos que tem pelagem branca, né, que vai ficar mais visível, tá? E quem está com a pelagem marrom está mais camuflado. Então eu vou pegando vários elementos aqui, eu vou vendo por proporções, linhagens, e eu vou misturando vários elementos aqui que são bem interessantes, tá certo? Posso mudar o ambiente para o polar, para o ártico, sonda de dados, e tem vários aspectos que o professor que conhece o conteúdo, posso adicionar uma mutação no pelo, e assim vou mudando os elementos. Então isso é muito interessante, o tempo vai passando, e enfim, vários fatores aqui você está vendo. Pessoal, eu acho que, deixa eu ver aqui, assim, legal, Daniele, legal, FET, devia ter todas as áreas, tempo para o POI, achei longo ou me engano? Com certeza é uma técnica que é longa, tá? Mas é a técnica que, assim, você, quando tem, assim, esse assunto vale um investimento maior. O método POI, ele vai prestigiar esse tempo, tá certo? Porque no método POI você coloca o aluno em primeira mão e ele vai, assim, desenvolver, você vai prestigiar mais o desenvolvimento cognitivo dele, né? O esquema mental dele em primeira mão. Então, com certeza, ele demora mais. Mas eu pego o quê?
Tem um planejamento do professor tem que ser mais bem feito, você tem que pegar os exemplos que você quer, o simulador, o artefato, a fase da observação ela é fundamental. O que é que você vai trazer como artefato do saber que vai gerar o contraste para o aluno, né? A elicitação é feita mesmo oralmente? Não, eu peço que ela seja feita escrita. Por quê, Jonas? Para não se perder. O aluno escreve, ele registra como ele pensou as respostas. Porque quando ele estiver observando, ele vai se lembrar. E tudo que é oral se perde. Então o cara tem que escrever. E aí o cara escreve. E ele registrou. Aí ele vai para a observação. Vixe, eu pensava que era desse jeito. Eu até escrevi. Certo? E eu até peço que eles botem numa ficha, numa folha, que eu quero ver o pensamento dele antes, o pensamento, as anotações que ele tira observando, que contrasta com o que ele observou, e depois como é que ele explica o fenômeno de novo, só que agora com os elementos da observação. Então é fundamental. Pessoal, vou agora fechar aqui hoje com o método aprendizagem. Deixa eu ver se eu tinha meta aqui de falar de que mais? Eu tinha meta de falar do... Acho que é a instrução por pares. A instrução por pares ela é bem tranquila de explicar, tá certo? E... tinha o diagrama de Chicago, mas não tem problema. Eu vou falar ele quando eu estiver vendo o método POI, tá? E aí o que é que acontece? Para a gente não se perder aqui na nossa meta, né? Nosso prazo. Instrução por pares. Então, a instrução por pares, conhecidíssimo método no mundo, tá? Então, o que é que acontece? É o Pure Instruction. O Pure Instruction, que é do Eric Mazo, da Harvard University, ele diz assim, ó, texto extraído do livro dele. Um problema que o ensinamento convencional encontra-se na apresentação do material. Frequentemente, ela vem direto, isso aqui não é o que eu quero falar, não. É outra coisa que ele fala lá na frente. Ele diz que a obtenção do conhecimento pode ser pelo cognitivismo, pode ser pelo comportamento, construtivismo, socioconstrutivismo, ou pela abordagem cognitivista da psicologia cognitiva. Né? A gente vê que a opção aqui vai ser o socioconstrutivismo, porque o conhecimento vai ser construído com base na inter-relação das pessoas. Tá? Portanto, os autores, né, Gabriel e Perret, que é Clermont, né, eles desenvolveram discutiram muito a questão do socioconstrutivismo, e dali foi a questão que o Eric Mazo foi buscar para montar essa abordagem. E aí, eu não vou aqui, por causa do nosso tempo, discutir a questão de zona de desenvolvimento proximal e tudo, mas eu vou direto para a técnica, tá? A técnica ela tem 3 etapas. Você vai dar um conteúdo, sei lá, leis de Newton, tá? Vamos lá, leis de Newton. Nas leis de Newton, primeira, segunda, terceira lei. Digamos que você tem isso planejado para a sua aula. Aí você faz uma apresentação oral, curta, sobre os elementos centrais de uma teoria acerca de um tema. Depois você apresenta uma pergunta para o aluno de múltipla escolha. Tá certo? Um exercício. Eu apresentei a primeira lei de Newton, inércia. O corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento até que uma força tire de sua trajetória, blá blá. E aí o que é que acontece? Os alunos, você fez uma exposição teórica, apresentou um exercício e pede para os alunos fazerem uma reflexão individual sobre aquele exercício, uma questão de múltipla escolha, e depois faz a votação individual. Deixa eu passar logo aqui para o esquema, tá? Esse aqui é o esquema que eu quero, que eu acho que aqui eu explico melhor o método POI. O método POI, sendo explicado assim, você vai ver o seguinte, ó. Esse diagrama é o que ele mesmo traz no livro dele. Exposição dialogada. Primeira lei de Newton. Apresentei um exercício sobre a primeira lei de Newton. Os alunos votam individualmente. O que é votar? Ele responde a questão e depois o professor pergunta quem é que marcou, quem acha que na questão 1 a resposta certa é o item A, ou o item B, ou o item C, ou o item D. E os alunos vão votar. E a gente depois fala como é que é essa votação, tá certo? Já. Pode ser levantando a mão, né? O clássico. Mas também pode ser usando o Poll Everywhere, que eu mostrei na aula passada, né, no nosso encontro passado. Pode ser usando também um programa chamado Plickers, tá? Que eu não vou
ter tempo de mostrar ele aqui, mas eu vou só dar o mote, o Plickers, que você pode entrar na internet, né? Entrar no site do Plickers e você baixar o aplicativo, tá certo? E baixar aqui também e criar uma conta e você vai cadastrar os seus alunos, porque o que, é que vai acontecer? Deixa eu botar aqui na Plickers aqui, só as imagens. O que é que acontece aqui? Plickers, ele vai te dar várias imagens como essas, tá certo? São 63 essas imagens. Essa aqui é a imagem 31. Observe que ela é uma imagem abstrata, diferente das outras 63 que tem lá no site que você baixa o documento. Aí você vai pegar essas 63 folhas e imprimir. 63 folhas. E você entrega para os seus alunos. Eu gosto até de emplastificar, só que é mais caro, né? Claro. Mas, se não, só imprimir mesmo, que aí os alunos recebem lá. Aí o que é que acontece? Aí digamos que a Ana Beatriz é a aluna 1. Ela vai receber a folha 1. A Ana Milena é a aluna 2, tá certo? O Antônio Henrique é o aluno 3. Então, cada aluno daquela sua turma, tá certo? Primeiro ano, segundo ano da enfermagem, não sei o quê, né? As suas turmas, se você for um enfermeiro que dê aula para turmas, os seus alunos recebem aquela folha que tem um número que é o número da chamada do aluno. E esse aluno já foi cadastrado no site do Plickers. Você cria uma conta, abre turmas, puxa seus alunos para aquela turma. Aí o que é que vai acontecer? Quando você for dar aula, aí você apresentou o conteúdo. Aí você apresentou um exercício. Aí você diz, aí o aluno, ei, qual é a resposta? Aí o aluno levanta o cartão. O aluno levanta o cartão da carteira dele mesmo, né, sem se levantar. E ele deixa virado para cima o item que ele acha que é o certo. Se ele acha que é o item A, para cima o A. Se ele acha que é o item B, aí ele vira o cartão e deixa no formato que o B fique para cima. Se ele acha que o item C, ele vira o C e deixa para cima. Se é o D fica para cima. E todo mundo fica com o cartãozinho levantado. Como cada aluno, como aqui o 31, tá certo? Sei lá, né, a pessoa lá no número 31, Leonardo é o 31, tá certo? O cartão dele é o 31. E quando ele levanta naquela turma 1, o cartão 31 com A para cima, registra-se que o Leonardo, para a questão 1, marcou item A. Mas todos os outros alunos marcaram outros itens. E aí o que é que vai acontecer? Você com o aplicativo instalado no seu celular, você percorre rapidamente a turma, sai registrando. É instantâneo, porque ele tem um ótimo reconhecimento. Se sua câmera estiver ok, o reconhecimento do aplicativo é impecável. Ele pega esses espécies de QR Codes aqui e vai registrar o que cada aluno marcou individualmente. Isso é muito bom. Por que, Igor? Por quê? Porque depois, pessoal, o que vai acontecer? Você precisa saber o que cada aluno marcou. Tá? Claro que pode ser pelo levantamento de mão e tal, mas vai ser importante para a sua avaliação. Por quê? Porque quando eu fizer essa votação 1, eu vou perceber se menos de 30% dos alunos acertaram, sei lá, se a resposta certa era o item A e só 10% acertou, o que é que o Eric Mazur diz? Diz assim, professor, revise o conteúdo. A explicação não foi boa porque tem uma taxa de compreensão muito baixa. Então, explique de novo. Tá certo? Explique de novo e apresente de novo a questão. Se mais de 70% dos alunos acertarem, então o que é que vai dizer? Professor, sua explicação foi boa. Faça apenas, explique a questão para os que não entenderam. Tá certo? Explique a questão para os que não entenderam. E, portanto, passe para uma nova questão ou passe para um próximo assunto, sei lá, a segunda lei de Newton. Tá? Se mais de 70% acertar. Isso vai ser fácil de reconhecer, porque se você tiver o Plickers, se você registra isso na hora, se uma turma não for muito grande, você contando as mãos, você resolve saber quem acertou. Você sabe o assunto, já sabe quem acertou ou errou, né? Se tem um quantitativo de acerto suficiente. Ou se você usar o Poll Everywhere, aqui no slide. O Poll Everywhere é mais fácil, né? Porque a pessoa vai voltando ali na hora. E se os acertos ficaram entre 30% e 70%, é aqui que você faz a bendita instrução por pares. Por quê? Porque você vai pedir para os alunos se agruparem em grupos de 4, 5 pessoas ou 6 pessoas, em que em cada grupo tenha pelo menos
uma pessoa de cada item, certo? Idealmente, A, B, C, D, E. Então, tem 5 pessoas, A, B, C, D, E. Digamos que a resposta certa é o item A, certo? Você sabe, os alunos ainda não têm certeza. Tanto é que marcaram os outros itens. Mas você vai deixar, o que é que você vai deixar? Você vai deixar grupos que tenham pelo menos, preferencialmente, todos os itens marcados, né? O ideal. Mas se não, tem que ter pelo menos em cada grupo um aluno que acertou. Ou aluna que acertou. E você vai dar para os alunos um tempo para discussão, 5 minutos, 10 minutos, dependendo da complexidade. E eles vão discutir. Aí o aluno que marcou item C, eu achei que era isso, isso, isso. O que marcou item D, eu achei que era isso, isso, isso. O aluno que marcou item B, isso. Aí a aluna que marcou item A, que acertou a questão, certo? Lá dos assuntos, da enfermagem, não sei. Ela vai dizer, olha, mas foi isso, é assim que faz o procedimento, e blá, blá, blá. E aí o que é que acontece? É esperado que essa aluna que acertou convença os demais e mostre para eles onde eles erraram. E, Igor, mas o professor não faria isso? Mas acontece que, às vezes, e não se ofenda, mas isso é uma verdade, às vezes o nosso aluno tem um jeitinho de explicar melhor o seu conteúdo para o colega dele. Ou às vezes o outro aluno aprende melhor com o aluno do que com o próprio professor, pela linguagem, pela proximidade, enfim, vários fatores ali de ordem psicológica, pela forma como ele exemplifica. Então, você faz com que os alunos discutam entre si, debatam entre si. E por que a gente não faz isso num grupão? Porque as pessoas ficam intimidadas para falar. Então, num grupo pequeno, aquele aluno que marcou C, que se eu fizesse na chamada assim para a sala toda, ele não ia falar jamais que marcou C. E por que ele marcou C? Mas um grupo com poucos alunos, ele vai dizer, eu achei que foi isso, isso e isso. Porque ele está num local seguro, poucos alunos, colegas dele e tal. Então, ele fica desreprimido para falar. Essa é a vantagem da discussão em pequenos grupos. E aí, quando você fizer uma votação 2, é esperado, certo? Se a técnica está funcionando direitinho, que o percentual de acertos vá para 70%. Se não for para 70%, vai aumentar muito, porque é esperado que as pessoas que acertaram convençam, mudem a ideia dos que erraram. E você permite, então, ali muito da comunicabilidade, da colaboratividade, da criticidade, tá certo? Dos alunos. E esse método da instrução por pares, de absurdamente simples, mas absurdamente funcional, incrivelmente funcional, ele é o mais fácil dos métodos ativos do ponto de vista de proximidade com a aula tradicional. Porque o professor nem precisa mudar muito seu estilo de aula. Ele vai dar aula, certo? Vai fazer a exposição do conteúdo. O aluno vai ver o conteúdo, vai ver as questões, vai responder. É muito parecido com a aula tradicional, né? O professor apresenta agora o Eric diz assim, faça uma exposição dialogada, né? Bem fluida e tal, mais moderna, enfim, inclusiva possível. E deu tempo para os alunos pensarem, meditarem sobre a questão, responderem a votação e depois irem para os grupos, né? Os grupos, as discussões entre pares. Você perde mais tempo? Não, você investe tempo. Se você ia fazer sozinho, só dar o conteúdo sozinho e resolver 10 questões sozinho na aula, é melhor que você, em vez de fazer 10 questões sozinho na lousa e tal, com os alunos, é melhor que você faça 3 questões com eles na instrução por pares. É muito mais vantajoso. 3 boas questões, certo? Ou 4 boas questões, mas não precisa, a 10 é melhor fazer 3, todo mundo participando, do que 10 sozinho. Então, esse é um método que... e ele o que eu digo assim, é de pronto uso, tá? Porque eu pego aqui meu conteúdo, boto, às vezes, meu slide interativo no meu Powerware, boto aqui, tá certo? Aqui, por exemplo, poderia aqui fazer aqui uma instrução por pares, né? Aqui, porque isso aqui é uma imagem, não está interativo, não. Mas se eu tivesse colocado aqui, só para mostrar, né? Mas se eu quisesse colocar um slide interativo, você poderia claramente fazer. Igor, também poderia simplificar, botar ABCD? Pode também, mas eu acho que você até imprime menos papel se você colocar, porque cada um tem que ter todos os itens, né? ABCDE. Mas se você botar o QR Code e quando você usa o Plickers, né? E eu nem estou fazendo propaganda, não ganho nada de dinheiro com isso, mas quando você usa o Plickers, o que é que acontece? O aluno, você registra o antes e registra o depois. Olha que maravilha!
e eu consigo saber individualmente o progresso dos alunos. Eu acho isso muito bom, certo? Eu acho isso muito válido, porque a gente vai tendo aí um histórico de progresso do aluno. E eu vou percebendo lá que a Mariana, que errou no começo, depois ela está acertando bem muito, tá certo? Que o João estava acertando bem, tá lá, e assim vai. Então isso é importante, isso é bom. Pessoal, por hoje, porque eu tenho que respeitar o nosso horário, são 18 horas, eu vou parar por aqui, tá certo? Igor, Mas eu vou perguntar se alguém quer falar alguma coisa e passo a palavra a vocês. Igor, Opa, quem fala é a Lourdes. é o Jonas. Ah, o Jonas. Diga lá, Jonas. Tá me ouvindo? Igor, por exemplo, você falou, no caso, a gente tem 3, 4 perguntas e o mais recomendado seria fazer pergunta por pergunta, ou no caso, os alunos responderem as 4 perguntas e depois formarem os grupos para Pergunta por discussão. pergunta, Jonas. O ideal é dou um conteúdo, uma parte do conteúdo, apresento um exercício, certo? Aí depois que eu apresento esse exercício, eles vão discutir. Depois eu apresento outro exercício, eles vão discutir. Ou eu passo para um próximo tópico ou um próximo assunto. Eu sigo muito como o Eric Mazo coloca. Você fazer 3, 4 perguntas uma vez, você pode ter um problema. Assim, o aluno 1 acertou a questão 1 e o 2 acertou a questão 2, né? Mas o que é que acontece? Pode ser que se você faz 4 perguntas, pode ser que tenha um momento em que ninguém acertou naquele grupo, certo? Então, assim, eu prefiro montar e desmontar os grupos a todo instante, porque eu asseguro que sempre vai ter alguém que acertou. Se eu botar para eles fazerem um grupo que tenha 4 perguntas, tá certo? O que é que vai acontecer? Pode ser que na 4ª pergunta ninguém acertou. E ninguém vai poder ensinar nada, assim, né? Compartilhar a resposta correta. Então, por isso que eu acho que ele botou assim, ó, apresenta o conteúdo, aí pode apresentar 1, 2 ou 3 perguntas sobre aquela questão da primeira lei de Newton, por exemplo, mas elas têm que ser uma por vez. E mudar as pessoas ajuda, sabe, na experiência, segundo o Eric Mason. A Lourdes fala, ontem falamos isso na aula, que os alunos ficam mais tranquilos com os outros. Beleza, com certeza. Eu acho que ela está falando na questão do compartilhamento, da conversa, né, nos pequenos grupos. É verdade, Lourdes. Então, o Peer Instruction ele ajuda nesse processo, tá certo? Pessoal, eu vou, assim, em respeito ao nosso horário, que já são 6h03, né? E acho que cumprimos aqui mais ou menos o nosso objetivo. O Braillewriting, não esqueci, ele vai para dentro da aula de... para dentro da aula de aprendizagem baseada em problemas, tá bom? E eu só tenho a agradecer a atenção de vocês até agora, de 6h03, me ouvindo com muita paciência, muito carinho. Lutz, muito obrigado aqui. Daniele, Priscila, Alcântara, Paulo, todo mundo que chegou até aqui agora. Vou deixar essa aula, vou parar a gravação e já disponibilizar para vocês. Tá certo, Deuglaci, meu colega, meu amigo? E um grande abraço. Podemos seguir aí, tá certo? Qualquer coisa lá no grupo. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Acho que só tem aqui, vou pegar esse software aqui que o Jonas colocou, o Vascac. Valeu. Tchau, tchau.